Uma igreja viva presencia vidas transformadas. Aleluia, né? Coisa boa demais a gente poder olhar histórias, ouvir histórias, né? Vivenciar e presenciar histórias sendo mudadas pela presença de Deus e por aquilo que Deus tem feito na nossa vida e no nosso meio, porque Deus tem se manifestado em nosso meio. Nós estamos numa série de mensagens, né? O tema de hoje é designados. Os designados são enviados por uma igreja viva. E hoje pela manhã o pastor Roberto aqui na IBB Bacaxiri e eu lá no Uberaba, nós falamos um pouquinho a respeito da primeira viagem missionária que aconteceu, narrada pela palavra de Deus em Atos, no capítulo 13. E ali começa a mostrar um comissionamento, né? Um chamado de Deus diretamente a Paulo e Barnabé, onde eles saem da igreja onde eles estavam, líderes da igreja local, saíram aceitando o desafio de Deus para espalhar essa mensagem que transforma vidas, que faz com que nós testemunhemos aquilo que vimos ali hoje. Famílias restauradas e histórias sendo contadas de uma forma diferente. E a palavra de Deus hoje pela manhã nos ensinou que os designados, eles são enviados porque eles ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Todos nós, quando somos desafiados e o nosso coração é sensível ao toque, à voz do Espírito Santo de Deus, nós obedecemos ao chamado. Hoje a gente trouxe uma ilustração lá que dizia o seguinte, que aqueles homens da igreja local, líderes da igreja local, que foram enviados, era como se fosse no momento em que nós vivemos hoje, que o pastor Roberto e a Ede fossem chamados por Deus para sair daqui, pastor Tunala e a Márcia, Silvanir e Simone, eu e Mari, e de repente os principais líderes da igreja são chamados para uma obra missionária que Deus tinha para expandir o Evangelho de Cristo. Dá para imaginar isso no nosso meio? De repente nós numa reunião de oração, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus e o direcionamento de Deus, foi isso que aconteceu ali naquele lugar. E aqueles homens tementes ao Senhor saíram de onde eles estavam e foram atender o chamado que Deus havia dito. Agora, na caminhada traçada por Deus ou proposta pelo Senhor, eles também enfrentaram batalhas, e os designados, eles são enviados e eles vão enfrentar batalhas espirituais. A narrativa dessas viagens missionárias começam a mostrar isso. E eles estavam ali anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, e de repente surgiu uma pessoa ali para tentar atrapalhar os planos do Senhor. E o ensinamento que nós temos para nós é que na nossa jornada, mesmo quando ouvimos a voz e o toque do Espírito Santo de Deus, nós podemos passar sim por batalhas, e que nós só venceremos com a palavra de Deus e na autoridade do nome de Jesus. Porque é assim que o Senhor faz. E os designados também são enviados para fazer discípulos. Aqueles líderes daquela igreja que haviam sido transformados pela presença do Espírito Santo de Deus, eles se tornaram instrumentos para anunciar que existia sim uma possibilidade de eternidade garantida mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E esse mesmo Cristo que nos conduz, que nos ajuda, que faz com que a nossa vida, quando entregues nas mãos desse Senhor, nós começamos a viver e a experimentar um pouquinho já daquilo que Deus tem preparado nos dias de hoje. Porque o nosso coração muda, a nossa esperança muda, porque a gente sabe que esse Deus está conosco em todo o tempo, nos guiando e nos conduzindo naquilo que vamos fazer. E de repente nós chegamos no capítulo 14 do livro de Atos, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse o seu dispositivo. Você aí na internet também pode acompanhar através do esboço e acompanhar a leitura bíblica também, para poder aproveitar tudo aquilo que Deus há de falar conosco nesse tempo. Lá em Atos capítulo 14, nós vamos estar lendo a partir do versículo 8 até o versículo 20. Com toda a reverência, queria que você acompanhasse a leitura. A palavra de Deus diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado.
Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique de pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, que era a língua deles ali local. E os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. E ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de graça. E apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Esse capítulo 14, ele vai continuar a relatar esse mover que Deus estava produzindo no meio daquele povo, onde aqueles primeiros missionários haviam sido enviados além-mar para espalhar a salvação, a mensagem de salvação. A mensagem que eles tinham experimentado, de que Jesus havia morrido por causa dos pecados deles e era necessário que eles se arrependessem. E de repente o Senhor começa a gerar naquela localidade um grande movimento, uma revolução. E ele começa a fazer isso com um único objetivo, que ele desejava salvar as pessoas que estavam ali naquele lugar por causa do amor que eles sentiam por elas. Os primeiros 7 versículos desse capítulo 14 começam a mostrar que aqueles missionários, Paulo, Barnabé, eles estavam enfrentando grande perseguição e correndo o risco até mesmo de serem mortos. Atos, no capítulo 14, de 5 a 7, diz assim: formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. E quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Depois disso, eles saem, vão até essas cidades e, de repente, eles começam a se deparar com uma série de manifestações de Deus na vida deles e através da vida deles. E aqui nós vamos aprender que os designados, quando eles são designados pelo Senhor, eles experimentam milagres na jornada proposta por Deus. Os designados são enviados e experimentam milagres. Atos 14, de 8 a 10, diz: em Listra havia um homem paralítico dos pés. E o texto começa a narrar que ele era assim desde que havia nascido. E aqueles homens, eles começam ali a olhar para aquele homem e sentiram da presença de Deus que ele poderia ser curado. E a palavra de Deus começa a narrar ali que na autoridade do nome de Jesus, Paulo e Barnabé experimentam uma manifestação sobrenatural de Deus na vida daquele homem. E ele, de repente, se torna um homem curado, restaurado. A palavra de Deus diz que ele dá um pulo e ele fica de pé. E ali naquele lugar a gente vê que o milagre do Senhor se manifesta na vida daqueles homens. Não simplesmente por aquele momento, mas por causa da história que eles tinham na presença de Deus.
O capítulo 13 começa a mostrar que Paulo e Barnabé, ele já havia se enfrentado uma batalha espiritual lá no capítulo 13, ali, quando surge Bar Jesus, tentando atrapalhar os planos do Senhor naquele lugar. E eles, um pouco antes, já haviam sido chamados por Deus para essa obra especial, e a palavra do Senhor começa a trazer que existia um relacionamento de intimidade de Paulo e Barnabé, dos líderes daquela igreja que estavam em oração, estavam jejuando, buscando o direcionamento do Senhor. E quando chega no capítulo 14, na autoridade do nome de Jesus, Deus realiza um milagre de cura na vida daquele homem que ali estava. Dá para tentar imaginar o alvoroço que foi naquele lugar. Ele era conhecido ali naquela sociedade. E de repente Deus vem com toda a graça e se manifesta no meio deles. Sempre que buscamos a vontade de Deus e obedecemos o chamado do Senhor, Deus vai se manifestar de forma extraordinária na nossa vida. Sempre que nos dispomos a ouvir o direcionamento de Deus e aceitamos os desafios do Senhor para a nossa vida nos dias de hoje, Deus vai se manifestar de forma extraordinária na nossa jornada, nas nossas batalhas, no nosso dia a dia, movendo sobrenatural que às vezes aos olhos humanos parece impossível, como aconteceu com aquele paralítico, com aquele homem que não andava desde o nascimento. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor, Ele deseja se revelar a nós de forma sobrenatural. A nossa caminhada cristã, a nossa jornada, nós temos a oportunidade de experimentar esse sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa história. Porque o mesmo Deus que designou aqueles homens como missionário é aquele que faz com que eu e você sejamos designados nos dias de hoje. E com a mesma autoridade do nome desse Senhor, nós temos a oportunidade de experimentar o milagre do Senhor. Antes de saírem para aquela viagem missionária dada por Deus, aquela ordem, aqueles líderes maiores dedicaram tempo com o Senhor, jejuando e orando e buscando a direção de Deus. Atos 13, 2 e 3 diz que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas implica em rendição, em uma intensa busca de direcionamento e intimidade com o Senhor. E isso nos leva a entendermos aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem traçado e deseja usar a nossa vida, e de repente nós estamos fazendo parte de um projeto, que é o projeto de Deus, o projeto do Senhor para a nossa cidade de Curitiba, de Colombo, de Pinhais, da região metropolitana, porque o Senhor deseja usar a nossa vida da mesma forma, e de repente nós começamos a presenciar o sobrenatural de Deus na nossa história. E esse é o desafio que nós temos, de aprendermos a viver na dimensão da graça de Deus, do cuidado, da certeza de que esse Deus, Ele tem se preocupado conosco. Às vezes nós vemos pessoas, eu fico imaginando uma cena como uma pessoa estivesse de frente para o mar, e de repente aquele oceano gigante, imenso na frente, e a pessoa está ali na beira daquele mar, vem uma onda, uma marolinha, bate só na canelinha, só no pé, assim, molha o pé. E se for aqui no sul, ainda a água é gelada, né? E eu vejo, às vezes, a vida cristã de algumas pessoas dessa forma, onde existe um excelente, um grande, um imenso oceano, onde Deus deseja que nós mergulhemos águas profundas. E, de repente, nós estamos experimentando só aquela aguinha no pé. E a intimidade do nosso relacionamento com Deus nos leva a experimentar águas profundas na presença do Senhor. E para a glória do Senhor. É desejo desse Deus que eu e você nos apresentemos com o coração desejosos, sedentos de nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. E de repente nós estamos diante da situação de olharmos para os detalhes da nossa vida e enxergar as marcas
que Deus tem trazido na nossa caminhada e trazendo experiências que vão marcar eternamente a nossa memória e o nosso jeito de viver. E talvez Deus deseja hoje nos desafiar e nos levar a uma busca muito maior de intimidade. Você está me ouvindo e deve estar dizendo: poxa vida, mas eu já conheço a Deus há tanto tempo. E eu estou falando de algo que é muito diferente disso. Eu estou falando de não só conhecer, mas permitir que esse Senhor os leve ou o leve a um relacionamento tão profundo, que vai fazer com que os seus dias que estão por vir sejam transformados pela presença desse Deus que é poderoso. E isso só é possível quando nós nos colocamos diante de Deus e buscamos intimidade, enchimento da presença de Deus, renúncia de nós mesmos para que Deus se manifeste através de nós. Quando eu olho a história de Paulo e Barnabé, eu vejo que eles abriram mão de suas próprias vidas, eles abriram mão renunciando, e de repente eles começam a experimentar os sonhos de Deus para a história deles. E a história já não era mais aquilo que eles achavam, que eles estavam sonhando, mas eles começam a sonhar os sonhos de Deus e a desejar fazer com que aquela história se tornasse uma história de honra para o nosso Deus, que havia morrido por eles para salvá-los. Como estamos construindo a nossa história? Talvez a nossa oração, em um momento como hoje, diante da exposição da palavra de Deus, seja: Deus, me ajude a experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida. Me ajude a chegar a águas mais profundas, a eu entender que sim, eu posso ser usado por Ti, da mesma forma como aqueles homens e mulheres do Senhor foi usado no passado. Como você quer viver o restante dos seus dias? Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de vivermos na dimensão de profundidade espiritual do Senhor. Isso é acessível a mim e para você. Você aceita o desafio de buscar mais da presença de Deus? Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo também que os designados de Deus, eles são enviados para anunciar a verdade. De repente, ali os versículos de 11 a 17, ele começa a apresentar uma história meio diferente, porque eles presenciaram um milagre que havia acontecido, que nós falamos aqui agora há pouco, e de repente algumas pessoas daquela região começaram a confundi-los com deuses. E começaram a preparar, alguns estudiosos dizem que existiam templos desses deuses ali na época, e eles já tinham separado os bois, vários animais para serem sacrificados ali. E quando eles ouvem a respeito disso, a palavra de Deus diz que eles rasgam as vestes em sinal de revolta e começam a dizer: olha só, vocês não entenderam nada. Nós estamos aqui não para sermos adorados, mas nós estamos aqui para anunciar que vocês precisam abandonar os deuses falsos e crer no Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, que morreu para salvar e transformar a vida de vocês. E de repente, aqueles homens que ali estavam começam a ouvir a verdade de um evangelho vivo que poderia transformar a vida deles. E o mover de Deus começa a ser manifestado no meio daquele povo. Essa era a verdade que tinha que ser anunciada. Era para isso que eles estavam viajando de cidade em cidade. E de repente eu começo a ver que a experiência de Paulo e de Barnabé foi de que aquelas pessoas estavam buscando a adorar a Deus. De alguma forma, a adorar um Deus. E lhes são apresentados, é apresentado a eles naquele lugar o Deus vivo, que poderia sim fazer diferença na vida deles. E quando eu começo a fazer um paralelo, nos nossos dias as pessoas também não estão sempre buscando algo para tentar preencher o coração. As pessoas às vezes buscam na religiosidade. As pessoas buscam de forma desesperada alguma solução, crendo que o divino, aquele ser supremo, possa fazer alguma coisa, e às vezes tem que fazer tantas coisas para tentar agradar e apaziguar e chamar a atenção daquele ser divino. E quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, nós vemos que o próprio Deus se faz homem, carne, e vem e se sacrifica em nosso favor, perdoando os nossos pecados e nos dando a oportunidade de termos a vida eterna.
Nos nossos dias é muito fácil as pessoas buscarem a bênção, quererem, desejarem a bênção, algo para a sua vida, mas não conhecerem o Deus verdadeiro que pode dar tudo que aquela pessoa precisa e mudar a história. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez me procurou, estava precisando de emprego, e ela estava muito angustiada, e eu lembro que nós fizemos um propósito de oração, eu orei por aquela pessoa, e ela conseguiu emprego. Ela ficou muito feliz, ela ligou para mim agradecendo. Na semana seguinte ele me ligou e falou assim: pastor, eu tenho 2 pessoas que eu queria apresentar. E de repente na semana seguinte ele trouxe as 2 pessoas, e ele me apresentou assim: olha, esse pastor aqui, a oração dele é forte. Ele orou por mim e eu consegui emprego. Pastor, então eu trouxe eles aqui porque esse aqui já está precisando de emprego há tantos anos. E eu falei assim: olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O Deus que agiu com misericórdia e graça é o Jesus que eu quero falar antes de orar com vocês. E depois eu chamei essa pessoa e falei assim: olha, você não entendeu. Foi a graça de Deus que inclinou os seus ouvidos e abriu as portas dos céus para que se manifestasse a oportunidade de você ter um emprego. Nos nossos dias é muito comum nós, às vezes, criarmos pessoas, criarmos ídolos, criarmos ungidões. Ungidões é legal. Criar ungidões. E quando isso acontece, nós estamos esquecendo do fundamental, do principal, da essência, que é o amor do Senhor que vai nos ouvir. E de repente aquelas pessoas religiosas daquela época começaram a tentar, da forma que eles podiam interpretar o que estava acontecendo, e precisou que Paulo e Barnabé pudessem chamar a atenção deles e explicar o evangelho da verdade, o evangelho que a vida deles estavam testemunhando. E é o mesmo evangelho que eu e você podemos testemunhar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa história. Como é gostoso ouvir os testemunhos dos batismos. Conheço ali pessoas, e eu olhava ali, eu consigo ver a obra que Deus fez. O Fernando fez um grupo de CR comigo ali. E a gente vê Deus agindo de uma forma linda, maravilhosa na vida das pessoas, porque é assim que Deus faz. Eu quero ler uma frase, pastor Zacarias Severo, aqui da nossa igreja. Ele foi homenageado essa semana com uma honraria muito especial ali na Faculdade Teológica, né? Doutor honoris causa. E para nós é um privilégio. E na palavra dele, ele citou uma frase que dizia o seguinte, que podemos não saber muito sobre a mobília do céu ou da temperatura do céu, mas sabemos muito bem que o que se espera de nós no tempo presente. Olha, eu vou ler de novo. Podemos não saber muito sobre a mobília do céu ou a temperatura do céu, mas sabemos muito bem o que se espera de nós no tempo presente. E quando eu começo a olhar para o Evangelho do Senhor Jesus, o que espera de nós é que nós nos coloquemos na presença de Deus para sermos usados pelo nosso Senhor todos os dias que nos restam. E nós vamos investir a nossa vida, aquilo que somos, e nós vamos fazer com que isso se torne projeto de Deus, nas mãos de Deus, para que a nossa vida e a nossa história seja usada por esse Senhor. E isso implica em nós anunciarmos a verdade. Quando eu estava olhando a história desses homens, eu estava olhando ali que nem sempre anunciar a verdade vai trazer na nossa vida sentimentos agradáveis ou relacionamentos agradáveis. Porque a pessoa nem sempre vai aceitar a verdade do Evangelho de uma forma agradável. Muitos vão, mas anunciar a verdade implica em nós fazermos e obedecermos à vontade de Deus. O versículo 19 diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Lembra o que estava acontecendo? Eles tentando adorá-los ali como deuses. E de repente chegam alguns líderes que influenciam as autoridades que estavam ali. E a palavra de Deus diz que Paulo é apedrejado e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Ele estava na maior boa vontade
entendendo o plano de Deus, e ele desejava que aquelas pessoas tivessem um encontro com o Senhor, tivessem a oportunidade de certeza de vida eterna, garantindo salvação. E da mesma forma, ele sentiu um pouquinho daquilo que Estevão sentiu também. Quando ele é apedrejado e ali nos últimos suspiros ele ora a Deus para que não levasse em conta o pecado daqueles homens. E de repente Paulo está numa mesma situação ali. E mesmo ele desejando o bem daquelas pessoas, ele foi mal compreendido e foi quase morto naquele lugar. Isso quer dizer que quando nós somos designados pelo Senhor, nós temos o privilégio de levar a boa notícia, a melhor, a notícia fantástica de salvação. Mas às vezes nós nos deparamos com apatia, indiferença e rejeição. Não é assim? Todos nós temos histórias onde nós talvez num relacionamento com pessoas, com amigos, com parentes, na maior boa intenção de anunciar algo que poderia ajudá-los, e de repente aquela pessoa age de uma forma áspera, grosseira, e acaba rejeitando. Eu me lembro uma vez que o pastor Roberto contou a história de que ele foi visitar um homem na UTI. E aquele homem, ele se dizia ateu. E naqueles últimos momentos de vida dele, ele já estava muito, muito mal. O pastor ali no leito da UTI chega para ele, apresenta o evangelho e pergunta se ele queria aceitar. Gente, a experiência que nós temos de UTI é que a pessoa aceita. Não é verdade? E eu lembro que isso não saiu da minha mente quando o pastor Roberto disse que aquele homem olhou para ele e falou assim: eu não quero. E o pastor tentou, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou. E eu não quero. E naquele dia aquele homem fechou os olhos e faleceu. Nós não estamos acostumados com isso, não é verdade? Mas todos os dias essa é uma história que se repete. E por isso nós temos que estarmos sensíveis àquilo que Deus está fazendo em nosso meio, para que a gente possa anunciar a verdade e que isso sirva para agradar o nosso Senhor, que deseja salvar as pessoas. E eu e você, nós somos os instrumentos dessa geração. Olhando para esse texto, eu ainda vejo que os designados, eles são enviados e eles não desistem. Eles são resilientes. A palavra de Deus, lá no 14, de 18 a 20, diz assim: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo das multidões e os apedrejaram. E Paulo foi levado como morto ali para fora. E lá no finalzinho diz assim: no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eu vejo assim que no dia seguinte eles levantaram e eles continuaram. Não dá para a gente saber se o que aconteceu aqui foi um milagre de restauração dos ferimentos dele, mas uma coisa a gente consegue enxergar aqui, de que eles levantaram para continuar a obra que Deus havia confiado a eles. Meu Deus! E eu fiquei a pensar enquanto estudava isso e eu disse assim: meu Deus, o que leva uma pessoa a fazer o que Paulo fez? A numa situação como aquela de agressão, ser arrastado para fora e apedrejado, gente, não é com pedrinha pequenininha, não, é de forma violenta naquela época, e não desistir. E eu fiquei orando, eu fiquei pedindo direcionamento de Deus, e Deus me deu no meu coração algumas respostas. E o que leva uma pessoa a fazer o que Paulo fez, a primeira resposta que Deus falou comigo foi: é intimidade. Ele buscava com sinceridade mais de Deus para a vida dele. E essa busca o levava a uma entrega total de vida, independente das consequências que isso podia representar na história dele. E isso trazia confiança e o ajudava em todas as suas escolhas. Tanto que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que experiência. Muitos nos nossos dias aprenderam a viver uma vida espiritual de migalhas. E às vezes acabam se contentando com as migalhas. E o que Deus deseja
é que a gente experimente banquetes espirituais para sabermos quem é esse Deus. Chega de migalhas. Nós não podemos permitir que a nossa vida cristã seja uma vida de migalhas. E sabe de uma coisa? Talvez a nossa jornada, talvez a sua jornada de vida, tem feito com que você se preocupe demais com as coisas que estão ao seu redor. Talvez você é até uma pessoa compromissada e muito religiosa, que teme ao Senhor, mas na verdade a forma parece que está gritando mais na sua vida. Quando o que Deus deseja é que o teu relacionamento seja profundo, ao ponto de poder experimentar sim que Deus ama você, mas que Ele deseja fazer com que os seus celeiros sejam cheios espiritualmente da presença desse Deus e até do sobrenatural desse Deus na sua vida. Chega de migalhas. Em nome de Jesus, não se contente com muito pouco. Deus tem muito mais para a minha vida e para a tua vida, da mesma forma como usou poderosamente a vida daqueles homens. Quando nós escolhemos fazer do jeito de Deus a nossa vida, nós começamos a colher o fruto das decisões que tomamos, daquilo que experimentamos. E eu vejo que aqueles homens lá, Paulo, Barnabé, aqueles homens de Deus, aqueles líderes daquela igreja, eles presenciaram milagres, vidas sendo transformadas, alegria sobrenatural ao ponto de estar encarcerado, cantando louvores a Deus e Deus se manifestando no meio de uma prisão que naqueles dias não era uma coisa muito agradável. E isso fez com que eles tivessem uma resiliência tão forte dentro do coração, que impediam que eles abandonassem o projeto de Deus para a vida deles. E isso fazia com que eles tinham convicção de que Deus estava presente nos dias dele, nos dias em que eles viviam. Mesmo apesar das lutas, mesmo apesar das batalhas. Como você tem vivido os seus dias? Será que você tem essa convicção de que Deus está tão presente na sua vida, que se ainda não deu certo o projeto que Ele tem, é questão de tempo, porque Deus deseja que esse projeto se cumpra na sua vida, mas isso vai implicar em nós experimentarmos intimidade e busca profunda com esse Deus, ao ponto de abrirmos mão de muitos projetos pessoais que às vezes não tem nada de Deus, para experimentar o banquete preparado diretamente pelo Senhor na nossa vida e na nossa história. Uau! Como você pretende viver o restante dos seus dias? Será que é com a aguinha no pé? Ou Deus tem mostrado, falado nessa noite que precisamos nos envolver em águas profundas? Queria que você fechasse teus olhos. Eu queria, em nome de Jesus, que você começasse a falar com o Senhor nesse momento. Eu não sei quais são os toques ou o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração. Talvez esse seja o motivo que Deus o trouxe aqui nessa noite. Primeiro, para que você entenda que você é um designado do Senhor para fazer a diferença nessa geração. E aí você começa a ouvir de servos, homens tementes ao Senhor, que experimentaram milagres, que ousaram dizer a verdade, custe o que custar, e que se colocaram diante da presença de Deus, mesmo em tempo de batalhas, mantendo-se firme no projeto que Deus tem. Talvez Deus trouxe você nessa noite e você tem se sentido, ou talvez o toque do Espírito Santo de Deus é que você está na frente de um oceano, mas as águas têm chegado somente aos seus pés. E o sentimento talvez seja de que talvez você tenha se contentado com tão pouco. E de repente, num momento como esse, o Senhor começa a dizer: olha, vamos reescrever o restante desses dias
com intimidade, ao ponto de sermos levados a águas mais profundas nos nossos dias. E de repente o toque do Senhor está dizendo: olha, chega de migalhas. Será que você é essa pessoa que Deus trouxe aqui? Será que o toque do Espírito do Senhor na sua vida hoje é para que você comece a enxergar e experimentar os milagres do Senhor ao seu redor? Deus faz milagres na nossa vida todo dia, mas eu estou falando de coisas sobrenaturais, onde Deus, com toda autoridade, vai através da sua vida libertar pessoas, transformar a vida de pessoas, usando você como instrumento, mas que no temor do Senhor você vai ser poderosamente sendo usado por esse Deus. Agora talvez você chegou aqui feridos das lutas. Talvez você chegou aqui com aquele sentimento de estar apedrejado, quase dado como morto. E de repente você ouve uma palavra de que você não deve desistir, porque Deus tem planos maiores para a sua vida e para a sua história. E de repente o Senhor começa a dizer: olha, por minha causa você não vai desistir, que eu quero te levar para onde eu quiser e usar a sua vida de uma forma sobrenatural e de uma forma poderosa. Será que você é uma dessas pessoas que Deus trouxe nessa noite para assumir um compromisso desses com o Senhor? Se você é uma dessas pessoas, eu queria, em nome de Jesus, que você ficasse de pé onde você está aí. E você vai estar dizendo: olha, eu estou de pé aqui porque eu tenho entendido um toque do Senhor na minha vida. Você é essa pessoa que precisa de mais intimidade e buscar profundidade com o Senhor? Esse é o toque do Senhor. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Talvez você é essa pessoa que chegou ferida aqui. Fica de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Se você é essa pessoa que chegou ferida aqui, Deus está dizendo: olha, você vai continuar para a glória, para a minha glória, e eu estou com você. Fica de pé também, nós vamos estar orando e intercedendo. Nós vamos fazer um clamor aqui hoje. E Deus já tem falado ao teu coração, e Ele deseja levar você a relacionamentos mais profundos. Por isso eu quero desafiar: não ignore o toque do Espírito Santo de Deus aí dentro do teu coração. E Deus deseja usar você de uma forma especial. Mais alguém? Fica de pé que eu vou orar já. Em nome de Jesus. Amém. Deus, faça com que essa palavra frutifique em nome de Jesus e possamos sair daqui reescrevendo o restante dos nossos dias para a honra e glória desse Senhor. Mais alguém? Fica de pé, tem bastante gente ficando de pé. Amém. Igreja, fecha os olhos e nós vamos estar orando. Paizinho, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra e pela forma como o Senhor tem se revelado a nós, Pai. Deus, esses irmãos que aqui estão, ó Deus, de pé, eles estão assumindo um compromisso contigo, ó Deus, de reescrever o restante dos seus dias com a esperança, a convicção de que o Senhor está conduzindo a vida deles da mesma forma como conduziu a vida de Paulo e Barnabé, Pai. Deus, aqueles que chegaram aqui com o sentimento de estarem feridos, ó Deus, cansados, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor renove a força de cada um deles, ó Senhor, e que eles, ao saírem daqui, tenham essa convicção, da mesma forma como Paulo teve, de levantar e continuar a obra que o Senhor havia proposto para a vida deles, Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, faça com que os irmãos que aqui estão, ó Deus, entendendo buscar mais intimidade com o Senhor, profundidade no relacionamento, ó Deus, se derrame a eles em nome de Jesus, Deus. Faça com que a experiência de todo dia deles, ó Deus, os leve, Deus, a um relacionamento de temor, mas de sensibilidade, Pai, para ouvir a Tua voz e aceitar os desafios que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Leve-os, Deus, ao desafio, Deus, de liderar PGM, Deus, de assumir responsabilidades que até então não foram assumidas, mas que o Senhor deseja usá-las de uma forma muito especial, Deus.
Deus, tem filhos teus aqui que estão de pé, que precisam experimentar o sobrenatural do Senhor na vida deles, Pai. Por isso eu clamo que na autoridade do Espírito Santo de Deus, Pai, eles, ó Deus, consigam perceber o agir sobrenatural do Senhor na vida deles. Faça com que eles tenham experiências de levar pessoas a conhecerem Cristo, Pai. E eles vão presenciar milagres de transformação de histórias e de gerações, Deus. Porque a marca da presença do Senhor se faz presente de forma abundante na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor.